pescoço pode ser causada por muitas coisas, mas na maioria das vezes está relacionado ao envelhecimento. Como o resto do corpo, os discos e articulações do pescoço, a região cervical, lentamente se degeneram à medida que envelhecemos. A espondilose cervical, comumente chamada de artrite na cervical, é o termo médico mais usado nas alterações relacionadas à idade, ao desgaste e os problemas que ocorrem ao longo do tempo. A espondilose cervical é extremamente comum. Mais de 85% das pessoas com mais de 60 anos são afetadas. A condição causa mais frequência dor e rigidez no pescoço, embora muitas pessoas com espondilose cervical não experimentem sintomas perceptíveis. Na maioria dos casos, a espondilose cervical responde bem ao tratamento conservador que inclui medicação e fisioterapia. Quais são as causas? A espondilose cervical surge de alterações degenerativas que ocorrem na coluna vertebral à medida que envelhecemos. Essas mudanças são normais e ocorrem em todos. Na verdade, quase metade de todas as pessoas de meia idade e mais velhas têm discos utilizáveis, ou seja, utilizado, disco intervertebral, que causam sintomas dolorosos. A degeneração do disco e os esporões ósseos, à medida que os discos da idade da coluna eles perdem altura e começam a protuberância. Eles também perdem o teor de água e começam a secar e enfraquecem. Esse problema causa o assentamento ou o colapso dos espaços do disco e a perda da altura do espaço entre eles. Eventualmente, as qualidades de amortecimento dos discos intervertebrais começam a diminuir. À medida que as articulações da faceta experimentam aumento de pressão, elas também começam a se degenerar e desenvolvem artrite, semelhante ao que pode ocorrer na articulação do quadril ou do joelho. A cartilagem articular lisa é escorregadia que cobre e protege as articulações que acabam se desgastando. Se a cartilagem se desgastar completamente, pode resultar em um atrito óssea de osso com osso. Para compensar essa cartilagem perdida, seu corpo pode responder crescendo novos ossos nas articulações da faceta, para ajudar a apoiar a vértebra. Com o tempo, esse crescimento ósseo, chamado de esporas ósseas ou osteófitos, pode estreitar o espaço para os nervos e a medula espinhal, passando a uma estenose. As esporas ósseas também podem levar à diminuição da amplitude de movimento do movimento da coluna. Os fatores de risco, o principal é a idade, que é comum à espondilose cervical. A condição é extremamente comum em pacientes de meia-idade e idosos. Outros fatores que podem aumentar o risco de desenvolver a espondilose cervical é a dor no pescoço, que vai incluir a genética, que é um histórico familiar de dor no pescoço e espondilose, o tabagismo, que é claramente ligado ao aumento da dor no pescoço pela diminuição, ou seja, o calor, a ocupação, os trabalhos com muito movimento repetitivo do pescoço, também podem causar a depressão ou ansiedade, a lesão anterior ou trauma no pescoço direto. Tem sintomas que são eles. Para a maioria das pessoas com esse tipo de problema, não são causas, não tem sintomas na verdade. Quando os sintomas ocorrem normalmente, incluem dor e rigidez no pescoço. Essa dor pode variar de leve a grave. Às vezes é piorado olhando para cima ou olhando para baixo ao longo do tempo, por atividades que o pescoço é mantido na mesma posição por um período prolongado de tempo, como dirigir ou ler um livro. A dor geralmente melhora com o descanso ou quando você está deitado, evitando usar dor de travesseiro, só tá, gente? Outros sintomas podem incluir as dores de cabeça, ruídos no ouvido, sensação que ao virar o pescoço. Em alguns casos, a espondilose cervical resulta em um estreitamento do espaço necessário para a medula espinhal ou as raízes nervosas. Se isso ocorrer, os sintomas podem incluir fraqueza e dormência nos braços, mãos e dedos das mãos. A dificuldade para andar, a perda de equilíbrio ou a fraqueza nas mãos ou mesmo nas pernas. Os espasmos musculares no pescoço e ombros também podem acontecer. Na avaliação, o exame minucioso do pescoço, ombros e braços e frequentemente suas pernas. Ainda
você realizará uma série de testes procurando problemas de mudanças como a força em seus braços, mãos e dedos, a sensação do tocar, os reflexos, o fluxo sanguíneo através dos vasos, a flexibilidade no pescoço e braços, o seu andar, a marcha, e também faremos exames por imagem, o raio-x, que vai fornecer as estruturas ósseas locais. O raio-x vai mostrar o alinhamento dos ossos em seu pescoço. Também pode revelar algumas alterações degenerativas na coluna cervical, como a perda da altura do disco e a presença de esporas ósseas, são os osteófitos. Os exames de ressonância magnética criam melhores imagens dos tecidos moles do corpo, como músculos, discos, nervos e a medula espinhal. Uma ressonância magnética pode ajudar a determinar se os seus sintomas são causados por danos a tecidos moles, como um abaulamento ou uma hérnia de disco. Já a tomografia computadorizada, que tem uma forma mais detalhada do que um raio-x, um simples exame pode ajudar a visualização do canal espinhal e quaisquer osteófitos locais. O mielograma. Nesse procedimento de imagem, o corante de contraste é injetado no canal espinhal para fazer com que a medula e as raízes nervosas apareçam claramente nesse exame. Uma tomografia em si geralmente é feita imediatamente após o mielograma, enquanto o corante de contraste ainda está no local espinhal. Já a eletromiografia, que é um outro exame, mede os impulsos elétricos dos músculos em repouso e durante as contrações. Esses estudos de condução são frequentemente feitos juntamente para determinar se o nervo espinhal está funcionando de forma correta. O tratamento não cirúrgico, na maioria dos casos, o tratamento para a espondilose cervical é não cirúrgico. As opções de tratamento não cirúrgico vão incluir a fisioterapia, que geralmente é o primeiro tratamento não cirúrgico que o seu profissional vai recomendar, e os exercícios específicos que podem ajudar a aliviar a dor, bem como fortalecer e esticar os músculos enfraquecidos ou tensos. Em alguns casos, a fisioterapia pode incluir a terapia de postura ou o uso de tração para estirar suavemente as articulações e os músculos do pescoço. Esses programas, ou seja, de fisioterapia, variam de comprimento, mas geralmente duram de 6 a 8 semanas. É importante entender que a fisioterapia é preponderante nesse momento. Se você puder fazer, inclusive, diariamente, é especial e essencial para você. Cuide-se mais, entenda que tratar é mais caro do que você prevenir. A ação primária da saúde é mais importante, às vezes, do que o tratamento, mas tem que acontecer se a lesão estiver presente. E você deve seguir sempre com saúde, também nos seguindo diariamente aqui no canal Uma Luz para Fisioterapia. Muito obrigado a todos e um grande abraço, pessoal.